Se você pegar essas fotos aqui que estão aparecendo aqui para vocês, normalmente erro de engenheiro civil. Porque é o seguinte, se você deixou teu mestre de obra fazer o que ele quisesse, se tu deixou a empresa de fundações colocar a máquina que ela quisesse para executar uma hélice contínua, ou você contratou um serviço de hélice contínua sem nem pesquisar, sem nem saber como se contrata uma hélice contínua, o problema ele é do teu mestre, da empresa que você está contratando, ou seu como engenheiro civil. E galera, é fato que esse problema é seu, tá? A grande pergunta que fica é, como se contrata a hélice contínua então, Nelson? Bom, a hélice contínua ela é um serviço, né, pessoal? Ela é um serviço, ela não é um produto. Nós contratamos a execução de uma fundação. Agora, é diferente de quando nós contratamos, por exemplo, ou compramos um produto como uma Ferrari, uma Lamborghini, por exemplo. Quando eu compro uma Ferrari, uma Lamborghini, eu estou falando de um produto que ele é bom, tá? Que ele tem renome no mercado e que ele não tem variações ao longo dos anos e ao longo dos processos. Então, uma hélice contínua, ele é como se eu contratasse um dentista. Dependendo de como estiver o humor daquele dentista naquele dia, dependendo de como o dentista é treinado, um dentista para outro fazem serviços diferentes. Os engenheiros civis são assim. Então, o lance é o seguinte, pessoal, quando eu contrato a hélice contínua, e até tem uma frase que eu coloquei lá em um dos últimos slides, que ela é do professor Dirceu Veloso. E ele coloca assim pra gente, ó, para se adquirir um equipamento, basta ter dinheiro. Para formar uma equipe capaz de fazê-lo funcionar eficientemente, há necessidade de tempo e treinamento. E é importante falar disso porque é o seguinte, hoje tem empresas aparecendo aí no mercado que estão prestando serviços que estão incondizentes com o que realmente é um serviço de hélice contínua, tá certo? E a principal característica de uma hélice contínua, para a gente saber se ela realmente atende às nossas necessidades ou não, é o torque, tá? Se eu não tenho um torque na medida para escavar aquela estaca, né, da nossa obra, eu corro grande risco de ter um desconfinamento do solo, por exemplo. Ah, Nelson, mas o que é o desconfinamento do solo em uma hélice contínua? Eu costumo brincar o seguinte, se o volume de solo que está saindo da tua escavação em hélice contínua for maior do que o volume do trado, então, o volume de solo que está saindo é maior do que o volume do trado. Então, você tem uma estaca que está sendo desconfinada. E aí ela não tem mais as características de uma hélice contínua. Porque quando a gente faz a conta lá, né, quando a gente adota lá em Aoki Veloso, Decura e Quaresma, que nós estamos calculando uma hélice contínua, nós temos determinados parâmetros do solo. Tá? Atrito lateral, o meu coeficiente para atrito lateral é tanto, é maior do que uma estaca escavada, por exemplo, uma Strauss ou uma broca. E isso, se eu começo a desconfinar o solo, todas essas características ali de atrito ao lado da minha estaca, isso acaba se perdendo. E aí, ao invés de eu ter aquela capacidade de carga que eu realmente ia ter, pelo menos em cálculo, eu acabo não tendo.